Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre Afrodite usando aquele livro do Walter Otto, Os Deuses da Grécia. Afrodite, o que você sabe sobre ela? A gente fala, a deusa do amor. Mas também tem o Eros, que também é o deus do amor. Como é que faz então? Tem dois deuses do amor? É. Bem, Afrodite, ela seria a amada. E o Eros seria o amante. Amada. O que é a amada? A amada é aquela que é encantadora. Com os olhos têm um brilho, o sorriso é convidativo. A amada, ela é receptiva. Essa é a amada. Ela desperta o desejo dos outros, né? E o Eros é o amante. O amante, ele busca, ele deseja. Ele deseja a amada. A gente viu aqui nesse canal sobre o Eros, quando falamos sobre o Exíodo, a teogonia. Eros era uma das forças primordiais. Eros ao lado da terra e do céu e do caos. Eram as quatro entidades primordiais. Sobre Afrodite, nós vemos também no Exíodo como ela era filha do céu, filha do Urano. Quando ele é castrado pelo Cronos, a Afrodite surge da espuma produzida pelo pênis cortado do Urano. Tem uma Afrodite no Homero, que é uma outra Afrodite, é a Afrodite filha de Zeus. Zeus com a mãe das ninfas, Dione. Tem uma outra Afrodite ali, em Homero. Uma Afrodite não valorizada, como é a Afrodite do Exíodo. No Exíodo, a Afrodite é sendo filha do céu, sendo filha de um dos deuses primordiais, ela tem muito poder. Ela atua ao lado de Eros na união das coisas. A união das coisas se dá pelo amor. A união das coisas que tem gerações, né, se dá pelo trabalho da Afrodite com Eros. E a Afrodite é poderosa, então. É muito importante na harmonia do cosmos. A Afrodite, na Ilíada, ela é uma deusa, ela é uma personificação, não é mais uma força cósmica, é uma personificação que tem muito poder sobre os homens e os deuses, o submete ao império dela. Ela obriga, né, que os deuses, os homens, os animais busquem o sexo, mas ela é vista como menor diante daquele contexto de honra guerreira. Mas eu vou explicar melhor sobre isso logo mais. Afrodite, aproveitando então a narrativa do Exíodo, quando existia a Terra, e aí a Terra produziu o céu, né, a partir dela mesma, e o céu vai ser o esposo da Terra, ele vai se deitar todo dia sobre a Terra, no abraço sexual, que vai fazer com que na Terra frutifiquem
A terra ela vai começar a se sentir abafada com isso. Os frutos da terra vão começar a se sentir abafados por aquela volúpia, por aquela insaciabilidade do céu. A terra vai tramar com um dos filhos dela com o céu, o Crono, de que ele pegaria uma foice e castraria o pai. Então, na vez seguinte em que o pai abraça a mãe, o Crono está lá à espreita. O céu é a sabedoria, porque ele recobre a terra. Ele vê a terra inteira. Ele sabe tudo o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Ele é a sabedoria. Um tipo de inteligência que a gente chamaria de sabedoria. Ele é sábio. Crono é uma inteligência sorrateira, da artimanha, oblíqua. E essa inteligência que vence a do céu, que simplesmente quer saber de se deitar sobre a terra e não esperava aquele atentado contra ele. Crono decepa o pênis do pai. Esse pênis respinga sangue na terra. O sangue adentra a terra e lá de dentro dela faz brotar algumas criaturas. Dentre elas, as fúrias, que nós vimos aqui como entidades da terra, que tem uma lei inexorável. E o pênis do céu vai parar no mar. E ali no mar borbulha, uma borbulha branca, espessa, de gozo. Borbulha, e dessa borbulha sai Afrodite. O vento Zéfiro empurra Afrodite, empurra Afrodite para a ilha de Chipre, onde ela vai ser bem acolhida pelas horas. Outras entidades recebem a Afrodite, que linda. E assim que a Afrodite pisa ali na ilha, tudo floresce. Opa! Deixa eu só voltar um pouquinho. Quando o vento sopra a espuma e ela vai com a Afrodite para a ilha, o mar fica liso, fica ótimo para se navegar, fica um espelho. O mar é um espelho para Afrodite. O mar, ele reflete aquela deusa, aquela divindade tão graciosa. Por isso que a Afrodite, ela é adorada pelos marinheiros. Quando eles querem fazer uma viagem, que toda viagem era perigosa, né? Eles sacrificavam para ela, pediam para ela um doce mar, como um espelho que ela gostaria de ter, que ela merece ter. Quando os marinheiros e também soldados voltam das suas missões, aí eles extravasam. Eles fazem as festas chamadas afrodísias, muito sexo, para extravasar. Afinal de contas, eles se aproximaram da morte, com a guerra, com a viagem no mar. Então, Afrodite chega na ilha de Chipre, as horas as recebe, colocam, e elas veem que onde ela pisa, e aquilo ali tudo floresce. Opa! Como é que pode? Porque a terra reage a ela, aos pés de Afrodite, gerando mais beleza.
Afrodite é a mais bela das mulheres e ela gera beleza onde ela pisa. Ela gera encantamento e ela gera beleza que gera mais encantamento. Ela é uma das deusas adoradas por essa capacidade de fazer brotarem coisas belas, né? Flores. Ela gera o belo. As horas vêm que estão diante de uma criatura especial, colocam um colar de ouro nela, colocam brincos maravilhosos, colocam um vestido feito por uma deusa de verdade, uma deusa olímpica. Ela vai morar no Olimpo e ela é conduzida. Ela dá os braços para Eros e ela é conduzida para o Olimpo. Ela será uma das 12 deusas olímpicas. E ela tem um poder sobre os homens, os animais, mesmo os mais ferozes, e sobre os deuses. Os animais as seguem, né? Como se estivessem seguindo uma coisa maravilhosa. E ela, quando ela os olha, quando um urso, um lobo, recebe o olhar encantador dela, eles ficam loucos de desejo de copularem, de fazerem sexo entre si, né? De reproduzirem-se. Ela amansa as feras. Ela, inclusive, amansa Ares, o deus da guerra. Aquele episódio em que ela, estando casada com Hefesto, que era um deus feio, e o que é irônico, né? Como a mais bela poderia ser casada com o mais feio? E ele fica sabendo que ela está se encontrando com Ares. Hefesto cria uma forma de prendê-los na cama, usando correntes de ouro. E ele prende os dois no ato. A gente pode ver isso como uma ação desonrosa da Afrodite e do Ares, com uma situação irônica, como é que o Hefesto poderia querer ter a mulher mais bela, e que na verdade ele a vence pelo engenho. Mas também podemos ver como ela doma o Ares, que é um deus raivoso. Ele vive para a guerra. O propósito dele é a guerra. Então ela doma os deuses. Ela também, a vontade dela, então, é imperiosa sobre os homens. Todo encantamento que os homens têm diante de uma mulher, no caso dos gregos, de um rapaz, diante da natureza, diante dos belos discursos, todos os encantamentos são obra da Afrodite. Esse encantamento arrebata, faz com que o homem só queira fruir daquilo, fruir da bela mulher, do belo rapaz, do belo discurso, fruir. Essas coisas belas despertam o desejo e cativam o homem. E tudo que cativa o homem torna o homem cativo.
mulheres que queriam se casar sacrificavam em honra a Afrodite, pedindo para serem belas, né? Terem esse poder sobre os homens. A Afrodite ela anda junto com as Cárites, que são deusas do carisma, do encantamento. Então, as mulheres humanas pediam isso, esses dons de Afrodite. Mas nem sempre os dons de Afrodite causam felicidade. Você vê a Helena, que era considerada a mais bela dentre as mortais, não era feliz. Ela se sentiu uma desgraçada. E ela fala dela dessa maneira. Porque ela foi retirada da sua família, do seu marido, levada para uma terra estranha, para ter um outro marido, a família dele. E por causa dela, 2 povos entram em guerra. Quase se destroem os 2, mas um deles efetivamente se destrói, que é a Troia. Então ela se sente como desgraçada e tendo trazido desgraças para os outros. E ela gostaria de não ter mais o dom de Afrodite, o dom da beleza, da atração. Mas a Afrodite não larga dela. Ela não larga aquele a quem ela dá os dons. Isso seria um ultraje, você negar o dom de um Deus, né? Mesmo trazendo infelicidade. Afrodite quando ela produz o encantamento, ela faz com que o amante, aquele que busca esse encantamento, né? Aquele que deseja, aquele que o encanta, o amante, ele esquece as leis, esquece tudo aquilo que é honra. Ele quer viver pelo amor. Por exemplo, tem um momento na Ilíada em que Zeus tinha ordenado aos deuses que não se metessem mais na guerra de Troia, porque já tinham se metido demais e os homens precisariam parar, não ter mais intervenção dos deuses. Os deuses aparentemente concordam, mas Hera, a deusa Hera, a esposa dele, viu que num determinado momento precisava auxiliar os gregos. Então, ela, para conseguir fazer isso, ela resolve enganar os Zeus. Ela encontra Afrodite, ela pede de Afrodite o colar que ela usa. Afrodite usa um colar, um laço, com encantamentos, com feitiço. Eles produzem um feitiço de encantamento. E Afrodite empresta para Hera vai usar esse colar e vai encantar o Zeus. E dito e feito. Naquela noite ela encanta Zeus, que fica de 4 por ela. E eles vão para o leito, vão fazer a união amorosa deles. E Zeus adormece, esquece de tudo. É como a razão dorme. A razão ordenadora do todo dorme. Vencido pelo amor.
Afrodite está ligada às artimanhas femininas, aos enganos que as mulheres fazem, ao engano daquilo que é encantador. As mentiras são contadas. Zeus dorme, Afrodite, ela vai e ajuda os gregos. Quando Zeus acorda, ele fica muito puto, né, com Hera, e ele viu que a ordem foi rompida. Um dos preferidos mais célebres da Afrodite na Ilíada é o Paris, ou Alexandre. É aquele por culpa de quem a guerra começa. Porque é aquele que, numa festa, se não me engano, do casamento dos pais do... Não, enfim, não lembro a festa, mas uma festa importante. O Paris, ele vê uma maçã de ouro escrito para a mais bela. E ele tem diante dele Hera, Atena e Afrodite. Hera, se você me der essa maçã, eu vou te conceder poder sobre povos. Você vai ser um grande líder. Atena diz: se você me der essa maçã, eu vou te conceder sabedoria e coragem para você guiar exércitos. Afrodite diz: se você me conceder essa maçã, eu vou te abençoar com beleza irresistível e você vai ter a mulher que você quer. Ele entrega para Afrodite. Para o Paris, o dom dela é a coisa mais importante. Inclusive, ele é duramente criticado pelo irmão Heitor, que é o oposto, é o guerreiro, o maior guerreiro dos troianos, que diz: você só quer saber de beleza, de dançar, tocar a cítara, não quer saber de aprender a atirar, aprender a guerrear, se tornar resistente. Você não tem coragem para nada. E o irmão fala: mas o que eu tenho da Afrodite é um dom. A beleza é um dom. Eu sinto estar trazendo a tragédia para nossa cidade, mas é um dom. Poderia ser... coisas boas vêm da beleza, né? Mas não naquele contexto. Num momento, se não me engano, no canto 2, quando Paris está diante do Menelau, que é o primeiro marido da Helena, eles combinam: nós vamos resolver aqui, entre nós dois, a guerra inteira. E a guerra vai acabar. O Menelau quase mata o Alexandre, que é salvo no último momento, antes de morrer, salvo por Afrodite, que o joga numa cama maravilhosa. Menelau fica procurando ali o Alexandre. Afrodite vai atrás de Helena e fala: vá agora encontrar o Alexandre para se deitar com ele. Parece que a Afrodite, ela quer a continuidade da guerra, quer que a guerra vá até o final. Então você reúna-se com o Alexandre, esqueça de tudo. A Helena: não vou mais causar essa desgraça para todo mundo. Aí a Afrodite pega pelo pescoço da Helena e fala: como é que você não vai me obedecer? Você está maluca? Eu vou tirar os meus dons de você.
E você sem a beleza não é nada. Porque a mais bela das mortais, ela é a mais bela das mortais. Sem a beleza, o que ela é? A beleza é uma coisa importantíssima. A Afrodite ameaça Helena que vai contra o Alexandre. Então, Afrodite, os dons dela trazem felicidade e trazem também infelicidade. Depende da forma como o amor vai ser conduzido. Essa Afrodite que está na Ilíada é uma Afrodite personificada, é filha de Zeus. Então ela é contestada naquele ambiente. Será que os dons dela são bons? Diferentemente da Afrodite, filha do céu, Afrodite celestial, os dons dela são os mais poderosos, eles provocam a união de tudo, e são, não dá para dizer se são bons ou ruins, eles são a realidade. Na nossa realidade as coisas se unem, assim como elas se separam também, por obra do caos, que é outra entidade primordial. No banquete do Platão, eles estão fazendo elogios a Eros e também a Afrodite, que acompanha o Eros. Tem ali uma presença, uma reunião proposta pelo Agaton, um poeta que acabaram de vencer um concurso de poesia e reuniu seus amigos para eles comerem, beberem com moderação, não com uma ordenação única para todos, mas cada um beberia o quanto achasse que precisaria beber. O Sócrates sabia fazer isso. E eles estavam com esse autocontrole porque na véspera eles tinham bebido também, por causa da vitória do Agaton. Naquela reunião estava Sócrates. E os convidados estão falando, olha, é um absurdo que Eros, um deus tão importante, que dá bênçãos tão importantes para homens, para os outros deuses, ele não seja louvado. E realmente, Eros não era louvado pelos homens. Afrodite era louvada pelas meninas que queriam casar, pelos marinheiros, os soldados. Mas Eros não era louvado. Ele era esquecido. Então vamos aqui louvar Eros, fazer discursos em louvor a Eros. E os convidados falam lembram que ele era um deus muito antigo, muito poderoso, que ele tem um que fala que o Eros não é um só, tem o Eros primordial, que é o que o Hesíodo fala, assim como tem a Afrodite, que o acompanha, a Afrodite celestial, mas também tem um outro Eros, que acompanha a Afrodite, filha de Zeus, a Afrodite Pandemos. É o Eros comum. O Eros primordial, ele é responsável pela união do amante, o homem mais velho, com o amado, o rapazinho. Agora, o Eros comum, o amante se interessava pelo rapazinho, pela rapazinha, pelo mais velho, pelo mais novo, não tinha critério.
E ele e o Eros primordial se interessava pela alma do rapazinho, do belo rapaz. Agora, o Eros comum se interessa pelo corpo, ele quer o sexo o tempo todo. A gente está. Então, tem os discursos vão seguindo uma linha mitológica até chegar no Sócrates, que faz um dos últimos discursos, que vai ter um discurso filosófico, porque ele vai falar do amor filosófico. Sócrates diz que ele é mestre na arte do amor, diz que aprendeu isso de Diotima, uma sábia numa cidade chamada Mantineia, onde ele visitou. Ele aprendeu a arte do amor com a arte erótica, com a Diotima. Diotima vai dizer para o Sócrates que existe que porque os outros participantes do banquete falavam que o Eros era belo. Sócrates fala: bem, como Eros pode ser belo? Como? Se ele deseja o que é belo. Se ele é belo, por que ele desejaria o que é belo? Né? Ele não pode ser belo. Ah, então o Eros é feio? Não, também não pode ser feio. Porque ele tem que ter algo que o faça desejar. Ele tem que ter a beleza, alguma beleza, para ele desejar também a beleza. Mais beleza. Eros, ele é filho do Poros com a Pênia. Poros é a astúcia e a Pênia a necessidade. O amor é filho da necessidade. O amor é filho da falta. Com astúcia para suprir aquela falta. Então Eros, ele tem falta de beleza, falta de sabedoria, mas ele tem astúcia para suprir essa falta. O Eros tem astúcia para suprir essa falta. E ele vai... Então, para o Sócrates falando do que aprendeu com Diotima, o Eros, o amante, ele busca aquilo que ele não tem. Busca a beleza e ele busca também a sabedoria. A sabedoria, que é uma coisa bela, ela é buscada não pelo sábio, mas por aquele que não sabe. Mas também não pelo ignorante, porque o ignorante não sabe nada. É preciso saber, o amante é aquele que sabe alguma coisa e busca a sabedoria. E isso que é a filosofia, é o amor pela sabedoria. É uma busca. A filosofia é uma busca pela sabedoria. E Eros, ele não é um deus, porque ele não é belo nem sábio, mas também não é um mortal. Ele é um semideus. Ele é um daimon, um intermediário entre os mortais e os imortais. Através dele, os homens recebem as bênçãos dos deuses. E através dele, os deuses recebem os pedidos dos homens. O Sócrates vai falar o que ele aprendeu da Diotima, que é
o amor filosófico é uma escada que começa pela atração do mais velho pelo mais novo. Eu amo esse rapaz, olha como ele é lindo, né? Começa aí e depois vai para eu vejo beleza nele. Isso eu vi a beleza dele, então eu vejo a beleza nele, porque eu começo a ficar sensível para a beleza de tudo aquilo que é belo, não só dos outros rapazes, como das coisas, dos belos discursos. Eu começo a me interessar pelos belos discursos, até mesmo porque eu quero falar esses belos discursos para o meu amado, para a alma dele ser mais virtuosa. O terceiro passo, o terceiro degrau da escada, é o reconhecimento do belo em si. Existe o belo, existem as coisas que participam do belo. Existe o belo, e tudo aquilo que é chamado de belo é chamado de belo porque participa do belo em si. Aí ele atinge o nível filosófico, que é o conhecimento das coisas que são, e a compreensão das coisas sensíveis como participantes daquilo que são. Aí ele atinge a sabedoria. E ele vai ter um discurso que vai desenvolver a virtude do belo, do nobre, do justo, do bom, do verdadeiro. São coisas irmanadas. Ele vai desenvolver isso na alma daquele que ele ama. Ele não vai, o amante não vai se preocupar só com o sexo com o rapazinho. O sexo vai ser o início da caminhada filosófica. O início para o amor pela alma dele, tendo em vista como essa alma pode ser bela. A Diotima explica, né, que o homem ele é mortal, mas o amor é o amor pelo imortal. Porque o que é o imortal no homem? Quando ele gera filhos, quando gera discursos, quando o homem ele quer dar à luz no belo. O homem quer gerar coisas no belo. Eu amo um belo rapaz e eu quero gerar no belo. Eu quero dar à luz no belo. Eu quero gerar um belo discurso no belo. Amar é dar à luz no belo. Porque se ama a imortalidade. O belo me faz gerar coisas belas. Isso tem a ver, isso contribui, porque a gente estava falando aqui. Deixa eu passar o carro. Que o bom, ele precisa ser dito, ser falado, para que ele se realize. O belo, o bom, o verdadeiro precisam ser falados para que ele se realize. As coisas mais acontecem por conta própria. Isso que eu estou lembrando da história da Pandora, do jarro de Pandora, que eu já contei aqui no vídeo. Então é preciso que você tenha uma fala que produz o bem, como a fala do Apolo para defender o Orestes diante da acusação das Fúrias. Para as Fúrias estava tudo certo, ele matou a mãe, tinha que ser condenado. Ela queria beber o sangue do Orestes, as Fúrias queriam beber o sangue do Orestes. Apolo falou: mas quem a mãe dele matou? Matou o pai dele. Ela também cometeu um crime matando o pai dele e matando o marido dela.
o Apolo coloca um discurso racional, assim como o discurso de Zeus, uma razão que é libertadora daquele peso da lei da terra, da lei do sangue. O mal, então, ele realiza o mal, a vingança, eles se realizam por conta própria. Para você fazer o bem, racional, libertador da opressão, do excesso, dos excessos, para você fazer o bem livre, porque é espiritual, você precisa falar. Você precisa falar, não qualquer fala, mas você precisa ter uma fala filosófica. Falar do que é, de como as coisas são. Isso você consegue no amor. O amor é necessário para a filosofia. A relação amorosa é necessária para a filosofia, porque é nela que você vai atingir o conhecimento do que é. É no amor que se produz o filósofo. Então é isso, gente. Até a próxima.